Bom, outras coisas importantes também acontecendo na TV. A gente tinha mostrado para vocês, logo que surgiu, não é, a revelação do grande jornalista Arnaldo Duran, de que ele tinha tido um diagnóstico da mesma doença que levou da gente o Guilherme Caram, que é a síndrome Machado-Joseph, não é? Ele pôs aquela mensagem, a gente exibiu aqui, falamos a respeito, foi muito comentada. Só que falar mesmo, com todos os detalhes sobre essa doença e como ele vem enfrentando isso na vida dele, sabendo que quanto mais o tempo passar, mais ele vai perdendo muitas das habilidades que qualquer pessoa com saúde tem hoje em dia. Ele falou com o Gugu, e ontem também foi um papo que as pessoas ficaram muito ligadas, muito comovidas, mexeu mesmo, né, com a emoção das pessoas. Então vamos ver um trechinho agora para a gente comentar aqui, mas ele é um exemplo assim, nossa, né, de lucidez, de fé. É o que ele falou, minha fé, não posso dizer que seja religiosa, mas ela é uma força, né? E é uma força que vem de algum lugar que tem a ver com o divino mesmo. Vamos conferir, vamos lá. Recentemente o ator Guilherme Caram, ele sofreu dessa mesma síndrome. É a própria Machado Joseph? É. Essa mesma síndrome que eu fui diagnosticado. Duran, para quem foi a primeira pessoa que você falou quando você descobriu essa síndrome? Foi para minha mulher. Eu tive dificuldade para falar para as crianças, porque é uma doença hereditária. Crianças, um tem quase 40, outro está com 30. Mas para os pais são sempre crianças. O jornalista tem 59 anos e 2 filhos, Graciele e Arnaldinho. Eu tive dificuldade para falar com eles. Tive dificuldade inicial de aceitar. Porque eu tive medo, Gugu. Eu tive muito medo. Muito medo. Eu passei uma noite em casa, no Rio, sentado no sofá, chorando. E com medo. Tinha medo do futuro, meu Deus, como vai ser? Faz pouco mais de um ano que ele soube da doença. Mas apenas a família foi informada, até que um fato o fez mudar de ideia. Olha que interessante, surgiu um arco-íris na janela, assim. Me chamou a atenção, porque o arco-íris é o símbolo do pacto com o homem depois do dilúvio, depois da Arca de Noé. E me ocorreu uma coisa. Comecei a pensar naquela época assim, como se fosse uma conversa imaginária entre eu e Deus. Né? Ele falou assim, pô, peraí, cara. Eu te dei voz e você não falou nada. Te dei até público para te ouvir. Você não disse nada. Você quer falar agora comigo sobre esse negócio? Agora é tarde. E eu comecei a pensar nisso. Puxa, eu tenho que falar desse negócio para as outras pessoas. Isso porque é juntou certo, com né? o preconceito. É que a gente só importante mesmo. Tanta gente pode descobrir, né, alguma coisa parecida. Exatamente. O que mais dói é a pessoa pensar que a gente está bêbado. Eu não bebo. Mas é muito comum, assim, eu sair de manhã, tanto no Rio quanto em São Paulo. Que tá bêbado, aí, pô, aquele repórter logo de manhã já está bêbado. Desequilíbrio, né? Pô, o cara bebe que não acaba mais, gente, puxa vida. Aí dá uma raiva. Mas depois que dá raiva, você pensa, mas a pessoa não tem culpa nenhuma. Como ela vai adivinhar que você não está bêbado se você tem todos os sintomas de uma pessoa embriagada? É ele a que ainda ataxia entende é os confundida outros, com o mal de Parkinson e com a embriaguez por causa do caminhar trôpego e da dificuldade de falar conforme os sintomas avançam. O que foi mais difícil para você? Foi saber o diagnóstico ou foi contar para sua esposa? O diagnóstico foi... eu acho também. Foi muito difícil ouvir. Tanto que o médico, ele não falou de cara assim, não falou, você tem essa síndrome Machado Joseph. Ah, sim, senhor, obrigado pela informação. Não foi assim. Ele me preparou para falar, não sei o quê, falou de doenças. Eu tive muito medo. Não tive medo de morrer, tive medo do sofrimento, de ficar entrevado, ficar sem condição nenhuma de falar. Depois eu pensei no seguinte, espera um pouco, eu tenho uma responsabilidade também. Além dessa que Deus me deu, eu tinha uma obrigação de falar para meus filhos que eles estariam sujeitos também a ser portadores dessa doença. Passar isso para os filhos. Seus filhos fizeram esse exame? Não.
o ideal é que você não faça o exame. E quando meus filhos, se porventura forem diagnosticados, já vai haver remédio para a cura. Já está quase aí. Olha, É muito bonito. Os meus filhos não podem me ver tropeçando, não podem me ver lamentando. Eu falo, peraí, é assim não, eu tenho que ser um guerreiro. Não que eu seja super-homem, mas se eu consigo fazer, é porque é possível superar. Em relação aos seus colegas, qual foi a reação deles ao saber? Olha, a solidariedade é uma coisa tão apaixonante, tão bonita. Foi lá na TV também que eu queria que as pessoas soubessem que eu não bebia às 7 horas da manhã. Eu não fui bêbado trabalhar. Teve gente lá que falou, eu sabia que você tinha um problema neurológico. Mas a solidariedade foi uma coisa muito legal. Foi uma libertação, de certa Libertação. forma. Ah, me senti tão leve. Imagina. Me senti muito leve. As mensagens que eu recebi nas redes sociais. Isso, você recebeu muita solidariedade. Como é que você enxerga o futuro? Eu vou trabalhar até quando meus chefes quiserem e até quando meu Deus quiser. Eu vou usar minha voz agora para falar das coisas de Deus. Eu tive um medo terrível, chorei tanto assim, imaginando o futuro incerto. Esse medo eu não tenho mais, Gugu. Eu não tenho. Porque eu sei, eu tenho certeza que eu vou longe ainda. Enquanto eu tiver capacidade de falar, enquanto eu não me arrastar, enquanto a dignidade me permitir, eu vou trabalhar. Eu confio. que coisa bonita, Nossa. né? Daqui a pouco a Márcia Pelvezan, o Thiago Rocha comentam aqui comigo também. Márcia Pelvezan, o que você sentiu aí? Eu chorei, confesso, em alguns momentos, porque é difícil, mas eu acho que ele serve de exemplo para todo mundo que tem algum problema de saúde, né? E a hora que ele fala, a medicina está aí, todo dia evolui, eu acredito que vai ter um tratamento, uma cura. Então, assim, ficou para mim uma lição de força, de coragem, de valentia. E assim, a torcida para que, né, que realmente apareça um remédio, um tratamento, qualquer coisa aí. De que ele tem para esperança, curar. né? Pelo que ele falou, falta E ele pouco. tem, né? Eu achei, E isso achei lindo ele interessante. falar até a hora que os meus chefes me quiserem, até a hora que eu tiver condição dentro da minha dignidade. Exatamente. Né? Eu vou continuar trabalhando e o trabalho é um grande remédio para tudo, né? Então, É verdade. É o que ele Força aí, fala. Duran. Eu não tenho medo da morte, eu tenho do sofrimento. E a impressão das pessoas mesmo, qualquer diagnóstico de doença, essa história do sofrimento pesa a beça. Tem gente que fala, porque já não morro logo, não vou de uma vez, para que ficar sofrendo? As coisas têm, infelizmente, as suas etapas. E para isso ele está bem preparado. Você não achou, Com certeza, Thiago? e é um estímulo, né, o que a Record está fazendo com ele, de permitir que ele faça o trabalho, de permitir que ele faça matérias. Quem acompanha a carreira do Arnaldo Duran sabe que ele faz mais matérias falando de comida, algumas matérias mais bem-humoradas no Domingo Espetacular. Ele não é mais aquele repórter que fica sempre atento aos furos, mas o que a Record está fazendo com ele é dar a possibilidade de fazer aquilo que ele sabe e faz com maestria. Porque eu tive essa oportunidade de falar para ele olhando no olho, um tempo que trabalhei na outra emissora, a gente tava, sem querer, a gente se encontrou no switcher, eu falei, poxa, Arnaldo, eu gosto muito do seu trabalho, eu sou fã do seu trabalho, te acompanho, ó, Legal, desde né? o SBT. Ele olhou assim com uma cara de estranho, falou, o que esse moleque tá falando aí, né? Falei, não, eu gosto, eu acho o jeito que você conduz a matéria, mas é muito bom. assim, muito perfeito. Acho você realmente um cara, um craque no que você faz. Falou, pô, obrigado, me dá um abraço aqui. Eu fui lá, dei um abraço nele e quando ele mesmo colocou na rede social dele aquele vídeo, Nossa, foi um baque, né? até porque o Guilherme Caran, a gente vem acompanhando o Guilherme Sim. Caran, que Nos últimos 10 anos. 10 anos sofrendo, né? 10 anos não podia sofrendo. falar nada, não tinha nada, ele quase Nada. vegetava Já em cima não de tinha uma mais cama. movimento, Né? Então, Você assim, tem a sua lucidez, mas você Exatamente. não tem... Eu achei Tá outro- prisioneiro do seu próprio corpo, Outro né? momento que eu achei
triste, mas bonito, é uma lição de vida. Ele falou, eu tô falando com as pessoas, estou fazendo as minhas matérias, às vezes eu não consigo falar determinada palavra. Então eu tenho que ser muito rápido de raciocínio para enfiar uma outra palavra no lugar. Para poder sair o conteúdo que eu quero falar. Eu achei aquilo tão, sabe? Ou seja, a cabeça tá mil, ele tá mil mesmo. Quando ele fala assim, eu confio, eu vou durar muito, é a impressão que a gente tem mesmo. Porque ele tá impecável ainda no trabalho parece dele. Que ele tem 59 anos. Nunca tá no formal, também, formal Meu Deus, bonito pra caramba. Assim, ele continua trabalhando muito bem. Alguém que está carregando essa carga emocional de um diagnóstico tão pesado quanto esse, né? E que o pegou, a morte do Caran, pegou no meio dessa história de saber que ele tinha essa doença. Então você vê uma coisa muito próxima da outra. Ele podia ter ficado paralisado nesse momento e muito pelo contrário. Ele lidou com a dor, com o choque dele e depois ele teve a conscientização de dividir isso com as pessoas, não só como um alerta em relação à doença, não só para falar da força espiritual que ele tem para encarar isso como ele está encarando, mas como uma mensagem de vida acima de tudo. E se você, eu não sei se a gente tem o vídeo aí, mas naquele primeiro vídeo onde ele postou, parece que ele está fazendo como se fosse um diário com imagens, porque ele pega o microfone lendo, né? E ele vai lendo tudo o que acontece. Porque ele não queria esquecer nada, ele queria fazer uma descrição perfeita do diagnóstico dele. Então, eu acho que isso também é importante para que, se não puder se acompanhar nesse primeiro momento, mas que outras pessoas, outros estudiosos consigam interpretar, olha, durante um ano ficou tudo legal. Durante um ano e meio, já mesmo, não é? Já tem uns sinais aqui, outros ali. Mas ele deixa uma grande, grande esperança no ar. Não só essa história da fé e de estar vivo, é isso que importa. Nesse momento eu estou aqui, eu estou podendo trabalhar, é isso que eu vou fazer. E assim ele adquire uma grande fé no futuro, na própria vida, como a gente está falando. Mas assim, ele poder dizer que as coisas já estão próximas de uma descoberta da cura da doença. Isso daí foi muito importante ele deixar no ar, né? E Duran, não é propaganda não, mas eu sou um cara que acredita em milagres. E se você também acreditar em milagres, quem sabe ele não aparece aí na porta da sua casa. É isso mesmo, viu? Estamos todos torcendo por você, todo mundo, né? Muito. Todo mundo. Ele é muito querido e é uma esperança realmente para muita gente que enfrenta esse problema, né? Tá aí, vamos lutar, vamos batalhar, né? Exatamente, viu? E olha, por falar em vida, daqui a pouco a gente vai falar em amor, em casamento. Você vai ver o vídeo, como foi feito aquele vestido de noiva, que custou entre 72 e 100 mil reais, que é o vestido da Tiane, a mulher do Wesley Safadão, que já está em estúdio gravando, não teve lua de mel, na verdade. Ô, Safadão, né? A parte mais gostosa você não participa? Safadão, por favor, Eles estão juntos há 4 anos. Tem todo mundo Tem em casa pra lua de mel, ele tem participado muito.